Manter esperança além da derrota. Olá, meu querido irmão e irmã, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Neste vídeo falarei sobre a esperança além da derrota. Te peço que fique até o fim, pois Deus tem uma palavra para você. Te peço também que se inscreva no canal e clique no sininho para o YouTube notificar você quando sair novos vídeos. A esperança é uma força poderosa que nos dá coragem, motivação em momentos difíceis. Ela ilumina o caminho em situações sombrias, nos dá novas energias. Ela ilumina o caminho em situações sombrias, nos dá novas energias quando estamos cansados, nos dá ânimo quando estamos desencorajados e nos impulsiona a continuar lutando quando queremos desistir. A esperança também nos ajuda a lidar com desafios prolongados, como doença ou dificuldades, e nos lembra de que Deus está sempre presente. Mesmo quando tememos o pior, é um dom maravilhoso que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Quero ler em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 1 ao 3, você pode ler também. Ainda está no controle de Deus quando precisamos suportar as consequências das más decisões. A esperança alimenta a nossa recuperação de força e confiança para enfrentarmos os desafios da vida. A esperança é um presente divino que nos ajuda a manter a fé e a determinação diante das diversidades. Ela é como uma luz no fim do túnel, que nos dá esperança e coragem para continuar lutando. A esperança nos dá nova energia, motivação, quando estamos cansados, desencorajados. Ela nos ajuda a superar a dor e a enfermidade e nos dá força para perseverar. A esperança é essencial para a nossa sobrevivência e é a chave para o sucesso em todas as áreas da vida. Ela é o que nos permite continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. A esperança é o que nos mantém vivos, se nos dá a força para seguir em frente. Pedro, um certo momento da sua vida, ele se afogou, não havia esperança para ele, suas famílias ficaram sem ele, seus amigos ficaram sem ele e o mar também ficou sem ele. Não podemos permanecer em um caminho sem antecipar os sonhos, pelo menos não por muito tempo. Muito tem tentado, mas sem sucesso. Sem aquela faísca de esperança, somos condenados a um escuro e horrendo existência. Falta de esperança aparece em notas de suicídios, e mesmo que não seja claramente escrita, podemos ser lida nas entrelinhas. Tire a esperança e o nosso mundo ficará reduzido entre a depressão e o desespero. Houve um homem que amava o mar, era rude, personalidade forte, apaixonado e expressivo. Ele nada fazia sem entusiasmo. Quando saía para pescar, era determinado e algumas vezes arrogante, mas ele era leal aos seus amigos, leal à essência, cegamente corajoso, excessivamente confiante, o que ocasionalmente o fazia exagerar o seu compromisso, mas lá estava ele sozinho, se necessário, fazendo promessas. Este homem poderia ter sobrevivido se tivesse mantido a esperança de voltar para casa, de ver a sua família e amigos novamente, de pescar novamente, a esperança de que as coisas melhorariam. A esperança é a luz no final do túnel. É a força que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. É o que nos dá coragem para enfrentar
os desafios da vida. Sem ela, estamos condenados a viver uma existência sombria e sem sentido. Portanto, é importante cultivar a esperança em nossas vidas e nunca deixar que ela se apague. Devemos sempre ter em mente que, mesmo nas piores situações, há sempre uma luz no final do túnel e que um dia essa luz se tornará acessível. Pedro disse a Jesus, e na presença dos discípulos, disse: Senhor, estou pronto a morrer por ti. Jesus disse a ele que o negaria 3 vezes. Esse Pedro era o porta-voz para os 12, quer eles gostassem ou não. Quando decidiu seguir a Cristo, não havia caminho de volta. Com o passar do tempo, ele tornou-se extremamente comprometido com o Mestre Jesus, um fiel e teimoso discípulo cuja lealdade era sem fronteiras. Entretanto, ao final das contas, seu comprometimento foi posto à prova. Jesus o havia alertado a Pedro que Satanás o estava rondando e tentando fazê-lo tropeçar. Mesmo Pedro ficou impassível. Sua resposta: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lucas 22 e 23. Jesus não acreditou. Ele respondeu: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Lucas 22 e 34. Embora aquela fosse uma dura predição, Pedro não deu importância, seguro, extremamente confiante de que isto nunca aconteceria. Quantas vezes confiamos em nossas próprias forças e dizendo que isso ou aquilo jamais acontecerá comigo, e de repente acontece? É um turbilhão de coisas que passa por sua mente e aí vem a tristeza, a angústia e até perde o sentido de viver. Mas com o velho pescador, nos aprendemos a manter esperança além da derrota. Pedro estava errado. Naquela mesma noite as palavras de Jesus se cumpriram. O leal e corajoso e forte Pedro falhou para com seu Senhor. Ele negou aberta e deliberadamente que era um dos 12. Não, uma nem 2, mas 3 vezes ele negou. Ele voltou as costas para Jesus, aquele que avisou que ia negá-lo. Imagina a cena. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhes dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 61 e 62. Não mais leal e forte, e longe de ser corajoso e comprometido diante de uma criada, o homem negou. O homem ficou subitamente reduzido a soluços. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Que culpa ele suportou, como se sentiu envergonhado. Falta palavra suficiente para descrever a sua angústia. Emocionalmente, ele chegou ao fundo do poço, preso pelas garras do desespero. Pedro ficou despedaçado. Todas as vezes que fechava os seus olhos, vinha-lhes a cena de Jesus olhando para ele. O texto fala sobre como Pedro, um dos discípulos de Jesus, foi perseguido, sentiu-se humilhado após a crucificação de Jesus. Ele estava sem esperança até o dia da ressurreição de Jesus, quando ele ouviu as palavras mais ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, Marcos 16 e 7. Esta palavra trouxe esperança novamente. Com essa esperança, Pedro foi capaz de continuar e eventualmente se tornou um líder importante na formação da igreja primitiva. Ele se tornou um servo dedicado ao invés de alguém que buscava o poder. A jornada valerá esforço. Posso assegurar-lhe, encontraremos esperança a cada esquina das muitas contingências da vida, esperança além do sofrimento e da tentação.
Esperança além da imaturidade e amarguras e as realidades de nossa cultura. Esperança além de nossos desafios e além dos momentos de insatisfação, culpa e vergonha, citando apenas algumas. Mas, graças a Deus que isto aconteceu na vida do pescador, para que nós também possamos manter a esperança além do sofrimento. Não desanime, espera no Senhor. Para finalizar, quero orar por você. Querido Deus, todos nós já passamos por momentos de derrotas e decepções. Às vezes essas lembranças nos atormentam da nossa consciência dia e noite. Agradecemos por sua transformação através do perdão. Agradecemos por entender que somos fracos e às vezes incapazes de cumprir as nossas promessas. Renove a nossa esperança além da derrota, tendo refletido sobre as palavras de Pedro, que também falhou. Lembra-nos de que, assim como o Senhor usou Pedro após a sua falha, Ele também pode nos usar através de sua graça. Que possamos encontrar encorajamento e força em suas palavras e que o Senhor possa transformar as nossas vidas através de sua graça. Esperamos no Senhor. Amém.